Então, mas o que é o nosso projeto? No cenário atual, é possível observar uma ameaça à vegetação, seja advinda das mudanças climáticas do agronegócio. E também é possível perceber uma cultura muito forte, ainda presente, de agrotóxicos na produção agrícola. Por isso, nosso projeto visa tornar mais prático e automatizado o cultivo de vegetais, através de uma estufa interativa, que seja capaz de se comunicar-se com o usuário e ter alguns controles de parâmetros necessários para o plantio de alimentos. Tá, mas vamos nos aprofundar na importância do nosso projeto. Qual a importância da estufa automatizada? Com uma estufa automatizada, a gente consegue criar um controle mais preciso do ambiente onde a planta vai crescer, controlando luminosidade, umidade, temperatura. Todos esses fatores simplificam na hora de fazer um plantio e otimizam essa produção, evitando desperdícios. Além disso, podemos também implementar uma eficiência energética e sustentável no projeto. De que forma? Controlando a luminosidade somente com o necessário que a planta precisa, a gente diminui o uso de energia desnecessária, por exemplo. Além disso, também existe um estímulo à produção alimentar no local, é, fazendo que famílias, em épocas de estabilidade de acesso a vegetais de qualidade ou plantas de qualidade possam ter esse acesso em casa, com essa estufa sendo feita de maneira individual, sabe? Para ter em casa, todas as famílias possam usar. Isso junto com a capacidade de uso, né? Com essa estufa automatizada, isso simplifica para quem não tem experiência com plantio, tornando todos os processos mais fáceis. Além disso, nosso projeto também possui uma relevância social e ambiental. Nosso projeto, como eu falei, ele é resistente à crise climática, pois controlamos os parâmetros, não ficamos a depender do ambiente. Além disso, também temos a redução de pegada de carbono, pois com plantio em casa, a gente reduz, tipo, a gente não vai estar usando grandes plantações, não tem aquele transporte e todo o desperdício e toda a emissão de carbono. A gente diminui essa emissão. Além disso, isso também pode gerar uma educação ambiental e uma autossuficiência nas famílias que utilizassem o projeto, por exemplo, é, criando ali um autoconhecimento, gerando conhecimento também sobre o plantio das plantas, sobre o cultivo, sobre educação agrícola. Além disso, a gente também combate a escassez dos alimentos. Há muitos locais que, por causa da crise climática ou por causa de crises agrícolas locais, as pessoas parem de ter acesso a uma alimentação de qualidade, a vegetais frescos. Então, a estufa também vem para combater esse problema. Considerar essa estufa e torná-la viável, a gente tem que controlar quatro aspectos importantes. Primeiro, a temperatura. A temperatura pode ser tanto um agente estimulante quanto um limitante na fotossíntese da planta. Ela, em temperaturas muito baixas, vai reduzir as ações enzimáticas, o que vai diminuir drasticamente a produção de energia, o que não é bom, principalmente quando a gente quer uma planta bem desenvolvida, ou se for no caso de frutos, frutos bem desenvolvidos. Em temperaturas muito altas, pode acontecer o básico de queimadas ou desidratação da planta, que acaba matando a planta. Então, a temperatura ela deve ser usada em um nível adequado, que depende da planta e também depende do seu fim. Porque em alguns tipos de frutos, em uma temperatura entre 18 a 24 graus, é, ela vai impulsionar a criação de glicose, o que torna a fruta mais doce. Então, isso ajuda muito. A luminosidade, então, é o fator mais determinante assim no desenvolvimento da planta, porque ela é o essencial para a fotossíntese, né? Então, ela tem que ser bem calibrada e tem que estar em um comprimento de onda específico, que varia entre 400 a 700 nanômetros, o que vai do azul para o vermelho, mais ou menos. Então, esse é um aspecto muito importante, se não o mais. Depois disso vem a umidade. A umidade, ela é meio técnica demais na parte por ser uma estufa, porque como é um ambiente fechado, a variação de umidade pode ser muito alta. Então tem que controlar bem uma umidade que chega entre 50 e 85%, porque se tiver fora disso, pode ter, ou a planta pode murchar, se estiver abaixo de 50, ou dependendo do ambiente, pode proliferar mais fungos ou parasitas com pragas, então tem que controlar bem. E por fim, o pH.
O pH é um pouco mais difícil de se manter e um pouco mais caro, porque seus equipamentos não são tão baratos. Mas ele ajuda no crescimento da planta a se tornar uma planta normal, por exemplo. Porque se o pH estiver fora do padrão, como ácido, ele pode deixar a planta meio deformada no crescimento, que não é bom. Inclusive, pode matar ela. É, e para para as plantas de frutos, ela pode diminuir pode ser menos frutífera. Então, se o pH deve ser bem controlado, porque além disso, ele pode proliferar muitos fungos ou outros parasitas, pragas e algas, por exemplo, que não é bom. Então, deve ser controlado. Todos esses fatores que meus dois colegas acabaram de falar vão ser controlados, medidos e informados pelo Arduino, que tem a capacidade de ler informações que vamos coletar e acionar os dispositivos para controlar essas variáveis. Para medição e controle da umidade, a gente vai usar um sensor de umidade do solo que vai verificar se o solo está muito seco ou se o ar está muito seco. E dependendo disso, o Arduino vai ler essa informação e, se tiver, ele vai acionar um sistema de irrigação, com uma torneirinha simples, com um reservatório de água do lado dela. Para temperatura, caso para temperatura a gente também vai ter um sensor e vai verificar se dentro da estufa está muito quente ou se está muito frio. Caso esteja muito quente, a gente vai ter uma ventoinha de refrigeração que vai expelir o ar quente de dentro da estufa para fora. Isso também ajuda no controle de umidade. Esse expelir o ar de dentro da estufa. Para iluminação, como o Matheus disse, a frequência de luz importa muito, a cor dela importa. E por isso a gente também vai ter esse controle, tanto da cor, quanto da intensidade, como também do tempo e horário que vai ficar ligado, para não afetar o fuso horário da planta. E se está de dia ou se está de noite, para ter um maior controle também. Todas as informações vão ser informadas num painel que a gente vai ter perto da estufa, em que o Arduino vai captar elas, informar, e também vai ser um painel interativo. Caso não automaticamente funcione, a gente consegue também controlar cada fator envolvido. Conclusão: o desenvolvimento de uma estufa automatizada vai proporcionar aos alunos o desafio de aplicar os seus conhecimentos científicos adquiridos na disciplina. Por exemplo, conhecimentos estes teóricos e também conhecimentos práticos. Ah, o desenvolvimento do projeto também vai permitir que nós tenhamos uma avaliação em relação ao custo-benefício da implementação da nossa solução. Isso em ambientes urbanos e também em ambientes rurais. Uma solução que se torne tecnicamente e economicamente viável torna o nosso projeto possível, causando o impacto social que esperamos e mitigando parte do impacto ambiental que as mudanças climáticas causarão nos próximos anos. Isso nos permite a trabalhar com soluções inovadoras de automação e eletrônica. Bom, dito isso, é necessário que, como alunos da Escola Politécnica, nós pensamos em situações no qual nós podemos causar impacto, resolver problemas sociais, resolver problemas em relação à otimização de uso de recursos e evitar suas perdas.